Tá gravando. Oi pessoal, eu sou a professora Fabiola. Eu resolvi gravar esse vídeo aí para a turma de vocês. Por quê? Porque como eu conversei com vocês, a aula de princípios de farmacodinâmica é a mais importante. Então na prática aqui o objetivo não é dar a aula, porque a aula em si ela já aconteceu, mas gerar um lembretezinho para vocês poderem dar uma estudada e dar uma ajuda. Então na nossa aula de farmacodinâmica, o que é super importante, né? A gente precisa lembrar que eu tenho 4 alvos possíveis para ação de fármacos. Ou seja, a farmacodinâmica, o princípio geral, ela me diz o quê? Que um fármaco, para fazer o efeito dele, ele precisa se ligar a algum alvo na célula. Olha a nossa célula aqui. E aí o que ele vai fazer com esse alvo? Ele vai modificar o funcionamento desse alvo e aí ele vai fazer com que essa célula funcione diferente, ou seja, mude a fisiologia celular. Na prática, quando a gente toma um fármaco, a gente deseja mudar a fisiologia celular. E aí, só para lembrar, pessoal, na nossa aula de farmacodinâmica, a gente pensou de uma forma bem geral em 4 possíveis alvos para fármacos. Os canais iônicos, as moléculas transportadoras, as enzimas e os receptores. Eu montei aqui uma célula que mostra cada um deles. Então vamos revisar? Canal iônico. Olha aqui a presença do canal e aqui o nosso íon em roxinho. Qual o papel fisiológico de um canal iônico? Permitir que o íon passe e faça um efeito na célula. Se eu, por exemplo, estiver tomando um fármaco, de que forma um fármaco pode modificar o canal iônico? Ou ele pode bloquear o canal, impedindo que o íon entre, ou ele pode abrir o canal, facilitando a entrada do íon. Beleza? Canal iônico fechou. Molécula transportadora, qual é o papel da molécula transportadora na fisiologia celular? Como o nome já me diz, a molécula transportadora é para pegar substâncias fisiológicas. Então aqui em rosinha são substâncias fisiológicas que a molécula transportadora transporta para dentro da célula, ou vice-versa. A ideia aqui é a gente pensar no que um fármaco pode fazer com a molécula transportadora. Muitos fármacos, gente, eles inibem essa molécula transportadora. Ao inibir o transportador, automaticamente o fármaco, estará inibindo o transporte dessa substância endógena. Então, em rosinha, minha substância endógena. Se eu entrar com fármaco que use a molécula transportadora, uma boa opção, que acontece em várias situações, seria o fármaco inibir esse transporte. E inibindo o transporte, eu estou modificando a fisiologia celular e sendo possível alvo para o fármaco. Outra possibilidade são as enzimas. Qual é o papel fisiológico de enzimas no nosso corpo? Elas são proteínas que ajudam a catalisar, quer dizer, elas favorecem reações químicas. Aqui na minha célula, eu representei uma reação química. A substância A forma a substância B. E aí o que acontece? A enzima, fisiologicamente, ela vai favorecer essa reação química. O que um fármaco poderia fazer com essa enzima? Existem fármacos que vão inibir as enzimas, ou seja, eles são inibidores enzimáticos. Na minha célula aqui, ao inibir a enzima, o fármaco causaria o quê? A diminuição da formação de B. Então, isso poderia ser um objetivo terapêutico, mexer na fisiologia celular. O nosso 4º possível alvo para o fármaco são os receptores. O que são os receptores? São proteínas que existem na célula, que eu representei 2, com o objetivo de que substâncias endógenas se liguem nelas e façam um efeito dentro da célula. E aí, o fármaco ele pode fazer 2 coisas com os receptores. Ele pode atuar de uma forma idêntica às substâncias endógenas, ou seja, como agonistas. As substâncias endógenas, ao se ligarem nos seus receptores, ativam o receptor,
causando um efeito intracelular. Isso é característica de agonista. Toda substância endógena é agonista. Existem fármacos que podem atuar de uma forma semelhante às substâncias endógenas, ou seja, se ligar nos seus receptores e fazer o quê? Ativar o receptor, intensificando ou mimetizando, quer dizer, imitando o efeito da substância endógena. Uma outra forma seria outro grupo de fármacos. Existem fármacos que vão atuar como antagonistas. O antagonismo mais comum é o antagonismo competitivo, ou seja, também é ação sobre receptor. Substâncias endógenas do meu corpo se ligam nos receptores para fazer o quê? Ativar e gerar um efeito intracelular. Qual seria o objetivo do uso de um antagonista? Seria bloquear o receptor e aí acontecer o quê? Vamos supor que esse fármaco aqui, C, bolinha, seja um antagonista. Quando ele se liga no receptor, esse aqui que eu estou apontando, ele vai impedir que a substância endógena se ligue. Então a ideia do antagonista é fazer com que o receptor permaneça em repouso, que ele não seja ativado pelas substâncias endógenas. Ele vai ser usado quando eu desejo diminuir a ação dessa substância endógena, já que ele faz um efeito que contrário ao do agonista. Gente, espero ter podido ajudar vocês. É uma lembrancinha da nossa aula, onde a gente discutiu cada coisa dessas em muito mais detalhes. E aí, espero ter ajudado vocês. Um abraço aí para todos.